Então, de novo, bem-vindos, né, à nossa aula síncrona, que agora chama-se live. E na aula de hoje a gente vai iniciar a terceira unidade. Na verdade, nós vamos apresentar a avaliação diagnóstica que a gente fez no comecinho da disciplina. Lembra que a gente pediu que vocês desenhassem ou fizessem uma representação da rua onde vocês moram, e a gente vai mostrar para que isso serve e como é que a gente pode utilizar. E aí depois vocês vão seguir, né, a terceira unidade vendo outras coisas. Então, para a gente conversar sobre essas atividades, né, como eu disse, nós vamos avaliar os mapas mentais dos alunos, nós transformamos isso em gráficos, e eu vou mostrar para vocês. Nós vamos fazer, então, a avaliação final dessa análise diagnóstica que foi feita, e eu vou mostrar para vocês também algumas fotografias que vieram nessa tarefa, né? Bom, dos mapas mentais nós tivemos diferentes tipos, então eu agrupei alguns aqui para que a gente pudesse analisar. Então a gente tem aqui um desenho feito de dois desenhos feitos de computador, né? A gente pode ver como os elementos principais aí, a gente tem a rua, que era a base, né? A gente pedia que você desenhassem a rua de vocês, então praticamente todos os desenhos vão aparecer, a rua, que foi é o mínimo, né? As casas também são representadas nesses desenhos. Nós vemos árvores e nós vemos aqui corpos d'água, né, como se fossem lagos que são representados nesses desenhos, tá? Bom, aqui já temos desenhos feitos à mão, uma coisa muito interessante, comparando esses dois desenhos, a gente vê um desenho que é mais colorido e mais vivo e mais livre, né, digamos assim, enquanto que um outro é feito de forma mais reta, né, com linhas retas, provavelmente utilizando aí uma régua, como se fossem diagramas. São visões diferentes, às vezes com a ajuda de um profissional da área de psicologia, a gente pode até analisar outras informações, além daquelas que nós estamos procurando nesse nosso estudo de percepção ambiental. Mas aqui a gente também percebe, né, que tem a rua, as casas, as árvores, e nesse desenho mais geométrico a gente percebe a representação de igreja, de comércio, um morro, uma fazenda. Então, mesmo ele sendo bastante, como é que eu posso dizer, obtuso, né, nas suas linhas retas e nos seus ângulos duros, mesmo assim ele tem representações de árvores, de casas e de outras estruturas que tem aí uma legendazinha para explicar, tá? Inclusive um estádio de futebol, essa coisa toda e tal. Então são desenhos bastante diferentes do ponto de vista da forma como eles foram feitos. Pode dar um monte de informação para a gente, né? Mas nós vamos nos focar mais nessa questão da percepção ambiental. Também foram feitos mapas na forma de maquetes, né? Então nós vemos aqui uma maquete feita basicamente de isopor, onde a gente também tem a representação de casas, tem um hotel, eu acredito que é um hospital, onde tem essa cruz vermelha, né? Também temos árvores, enfim, é uma visão mais tridimensional, por ser, então, uma maquete. E aqui do lado a gente tem uma maquete que foi também construída com outros materiais alternativos. A gente também tem um campo de futebol, as árvores são representadas por galhos de verdade, né? Tem carros aqui nessa maquete, tem uma vaquinha. Então são trabalhos também bastante diferentes do ponto de vista do uso dos materiais, mas que trazem informações bastante importantes. A gente vê um rio aqui nessa maquete dos materiais mais alternativos, a gente vê areia. As duas ficaram muito interessantes, também tem uma série de informações que a gente vai extrair delas. E a gente também teve colagem. Na colagem, a gente teve uma experiência muito interessante, porque esse mapa, principalmente da esquerda, ele me lembra bastante mapas que são feitos por comunidades indígenas. Geralmente eles são vistos não assim de cima, mas vistos de frente, né? Os desenhos são colocados como se nós estivéssemos olhando as casas de frente, e é bem, bem interessante isso também. Novamente, nós temos casas, nós temos aqui comércios, nós temos árvores, né? E aqui do lado a colagem foi feita, imagino que isso aqui é a visão dos telhados, tá? Então a gente fez um resumo, né? Nós fizemos uma tabela mostrando a frequência com que claro que tiveram muito mais mapas do que esses, eu peguei apenas 2 de cada para a gente ter uma ideia de como é que eles foram feitos.
mas nós tivemos aí, na verdade, 19 trabalhos de mapas mentais sendo entregues, e aí nós temos, todos eles apresentam casa e rua, né? Alguns apresentam árvores e assim por diante. Então a gente tem na primeira coluna aqui a frequência absoluta, né? Aquilo que realmente apareceu, o número de vezes que apareceu, e aqui a frequência relativa, que seria essa frequência absoluta dividido pelo número total de trabalhos, tá? Então a gente vai perceber aqui que todos os trabalhos mostram casa e rua, isso é esperado, né? E aí os outros elementos vão se distribuindo aí em diferentes frequências. Nós tivemos, então, 15 desenhos, 2 colagens e 2 maquetes, e nós tivemos 30 alunos em Dom Pedro, 30 matriculados, né? Nós tivemos 13 envios, nós temos 34 matriculados em São João dos Passos, nós tivemos 20 envios, e nós temos 22 matriculados em São Luís e tivemos 5 envios. Então, nós tivemos aí um percentual de 43% de participação em Dom Pedro, 58%, 59% em São João dos Passos e apenas 23% em São Luís, aproximadamente, tá? Seria bom que nós tivéssemos mais informação, que isso iria enriquecer aqui a nossa avaliação. Mas, enfim, vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, na forma de um gráfico, o que a gente percebe? Né? A gente percebe que todo mundo nota claramente as ruas e as casas, e as árvores aparecem bastante. Mas os outros elementos, eles passam desapercebidos, muitas vezes, pelo olhar de vocês ou pela representação de vocês. Né? Alguns podem não estar presentes mesmo. De repente, a pessoa não desenhou um corpo d'água, que fosse um rio, um lago, uma lagoa, porque não tem. Né? Em alguns casos, eu vi desenhos de piscinas, por exemplo. Então, pode ser que na sua rua não tenha mesmo, e por isso não apareceu nada disso. Mas em outros casos, alguns elementos têm, como carros, como ônibus, como bichos, né? E que também não apareceram na maioria dos trabalhos. Outra coisa interessante de observar é que algumas pessoas fizeram mapas em cima do Google Maps. Isso não é errado, claro que não está errado, pegaram o Google Maps de base e desenharam por cima. Então, vocês poderiam colocar mais elementos. Então, aquilo que vocês representaram é realmente aquilo que vocês consideraram importante. Outras pessoas entregaram a foto do Google Maps. Esses eu não considerei, tá? Porque realmente não tinha como a gente extrair informações daquilo que vocês consideram importante quando você bota uma imagem que não é sua, né? Uma imagem que é do Google Maps, tá? Ou do Google View. Então, essas eu não considerei. Considerei só aquilo que foram feitos por vocês. O que a gente percebe desses trabalhos, né? Alguns elementos não são observados porque eles realmente não estão ali, como eu já comentei. Tá? Outras questões, né, são importantes para avaliar porque, na grande maioria dos trabalhos, o que a gente viu são coisas fixas. Né? É a própria rua, é a própria casa, são árvores, são coisas que são permanentes. Isso é muito comum em desenhos de adultos. A gente percebe que em desenhos de crianças tem muito mais coisas móveis, tem muito mais animais, tem muito mais nuvens, coisas que passam, né, que são passageiras. Enquanto que na representação de vocês a gente vê coisas muito mais fixas. Mesmo os automóveis são poucos que representaram, os animais são poucos que representaram. Isso pode mostrar uma tendência que os adultos têm de se agarrar a coisas permanentes, né? De não gostar de mudança, de não aceitar muito bem mudanças. Mas isso também a gente pode contar com a ajuda de profissionais da área da psicologia que vão ajudar nessa avaliação. Então, houve apenas uma representação de animais, algumas representações de veículos, mas tudo era realmente parado, né? A grande maioria era de coisas paradas. E o mais importante, né? O que vocês veem nessa imagem? Eu queria que agora alguém falasse aí. O que vocês conseguem perceber nessa imagem aqui, por exemplo? Nessa imagem que nós vemos aqui. Quem pode dizer o que consegue ver aí? Vou começar a chamar por nome, se ninguém disser nada. Um rosto, né? A Fernanda conseguiu ver um rosto. Então a gente vê no meio das árvores que tem um rosto aqui, provavelmente um rosto feminino. E o que a gente vê nessa imagem? O que vocês conseguem ver aqui? Árvores secas, o que mais?
As árvores secas no primeiro desenho, né, Osiane? E nesse segundo desenho aqui, o que, que a gente vê? Onde tem esse penhasco aqui. O que mais que a gente consegue ver? Tem um rosto só? Ou tem dois perfis aqui, ó? Um perfil e aqui outro perfil, né? Duas pessoas. Então é claro que a gente vê o mais óbvio, né? Nós temos aqui pedra, nós temos uma árvore, nós temos pássaros, mas nós temos pessoas. E aí eu botei essa imagem, né? Porque as pessoas estão no ambiente de forma muito escondida. O que, que faltou em todas as representações? O que nenhum de vocês colocou, nenhum de vocês conseguiu registrar? Pessoas, né? Não tem nos desenhos de vocês nenhuma pessoa passando. Então a rua de vocês é vazia, é um apocalipse, assim aconteceu um apocalipse e todo mundo desapareceu. Então falta realmente nós olharmos para o ambiente e percebermos que as pessoas fazem parte dele. Né? O seu vizinho compõe a sua rua, você compõe a rua, né, do seu vizinho. Existem interações entre pessoas. E isso realmente fica faltando. É muito comum que quando a gente pensa no ambiente que nos rodeia, nós excluímos os seres humanos, mas eles fazem parte do nosso ambiente e nós fazemos parte do ambiente dele. Então, na minha avaliação, a partir dos desenhos de vocês, o que eu consigo perceber é que falta muito a gente ter essa sensação de que nós vivemos, né, dentro desse ambiente, que nós compomos esse ambiente, nós somos parte desse ambiente, que nós interagimos com ele. E aí, isso me leva a pensar em atividades de educação ambiental em que eu possa introduzir isso, né, na percepção de vocês, que a gente comece a trabalhar as questões ambientais do ponto de vista do ser humano, né? Quem é o ser humano, o que, que ele está fazendo, onde é que ele está. Nós somos animais, nós somos primatas, nós somos mamíferos, nós somos vertebrados, né? Então nós temos aí, nós somos onívoros, né? Então nós temos uma série de características que nos coloca dentro de um papel importante ecológico. Nós desempenhamos um papel ecológico. Nós temos um nicho ecológico onde nós nos desenvolvemos e nós influenciamos o ambiente tanto quanto somos influenciados por ele. Eu coloquei as fotos por último, porque a avaliação das fotos é um pouco mais complexa. A gente precisaria, é mais fácil analisar uma foto quando a gente conversa com a pessoa que tirou a foto, né? Se a gente for analisar essa foto, também parece que a pessoa tirou a foto sem ninguém na rua. E isso é complexo de analisar, por quê? Porque, primeiro, do ponto de vista ético, é mais correto tirar uma foto sem ninguém, a menos que você tenha autorização das pessoas para que elas saiam na foto. Então, o correto é tirar uma foto exatamente desse jeito aqui, que ela está tirada, né, sem pessoas na rua. Porém, fica a dúvida. Aqui, na verdade, atrás dessa árvorezinha, na foto da esquerda, meu mouse não está querendo aparecer. Mas aqui na foto da esquerda, embaixo dessa árvore, tem uma pessoa sentada ali, mas a gente não consegue ver direito, obviamente. E isso é bom do ponto de vista da fotografia, né? Para você fotografar paisagens, a gente evita que saiam pessoas, como eu já falei, por questões éticas, mas aí a gente fica na dúvida, será que essa pessoa não fotografou pessoas por causa disso, por esse motivo, ou porque ela não percebe realmente as pessoas como parte do seu ambiente? Mas a gente vê coisas importantes como motos, né? A gente percebe que faz parte desse ambiente a questão das motos. Eu poderia trabalhar aqui nessa foto da direita tem pelo menos 4 motos aparecendo. Então a gente pode discutir, por exemplo, nas questões ambientais, quais as vantagens de utilizar uma moto e quais as desvantagens de utilizar uma moto para o ambiente, né? Quanto ela contribui para a emissão de gases de efeito estufa, por exemplo. Porque a gente sabe que nas cidades pequenas, antigamente se utilizava muito mais ou bicicletas ou animais, né? Então nós podemos, a partir daí, fazer uma aula discutindo isso. Quais as vantagens e desvantagens de se andar a cavalo, por exemplo, quais as vantagens e desvantagens de se andar de bicicleta, quais as vantagens e desvantagens de usar uma moto, e fazer uma comparação disso aí. Então vejam que nesse trabalho a gente consegue discutir uma série de questões
relacionadas ao ambiente. A gente pode discutir a pavimentação das ruas, por exemplo. Nós vemos aqui ruas que são apenas de terra, ruas que têm um calçamento de pedra, ruas que são asfaltadas. A gente pode discutir a questão da arborização, nós vemos ruas com poucas árvores, com muitas árvores. Então, desse trabalho, a gente consegue fazer uma série de planejamentos das nossas aulas para que a gente possa contextualizar os nossos conteúdos e trabalhar, junto com o conteúdo da nossa disciplina, os conteúdos da educação ambiental, né, ou as questões ligadas à educação ambiental. Tá? Eu tinha preparado isso para vocês, e aí eu queria só mostrar para vocês rapidamente como é que alguém, Osiane, pode falar. Queria se perguntar alguma coisa, Osiane? Tranquilo, não tem problema. Eu queria mostrar para vocês, então, só a nossa página, rapidamente, para lembrá-los, né, de como é que vai ser essa unidade. Opa, a minha sessão foi expirada, vou ter que entrar novamente. Mas, enfim, a nossa unidade está disposta dessa forma, nós temos as videoaulas, né, então, antes de vocês olharem a videoaula de encerramento, vejam a videoaula de educação ambiental, vejam esse material sobre percepção ambiental, e aí a parte prática disso vai ser esse conteúdo que nós falamos agora, né? Tem uma leitura complementar muito interessante que eu sugiro que vocês deem uma olhada, né? E aí nós vamos fazer um fórum avaliativo. Como é que vai funcionar esse fórum avaliativo, Azelito? A gente vai ter o seguinte, deixa eu entrar de novo, porque a minha sessão tinha encerrado, né? Então a gente vai explicar como é que funciona. Cada um de vocês deve, primeiro leiam o material, vejam o material, e aí vocês vão fazer essa atividade. Vocês precisam fazer um plano de atividade de educação ambiental. Esse plano de atividade de educação ambiental é como se vocês estivessem dando aula, né? No meu caso, eu fiz um exemplo aqui, eu já vou mostrar para vocês. Eu escolhi dar aula de química orgânica, né? Terceiro ano do ensino médio, mas eu coloquei dentro de um curso de técnico lá do Monte Castelo, e aí eu vou desenvolvendo a minha aula em cima disso. Então eu vou planejar essa atividade mostrando qual é o conteúdo da disciplina. Eu escolhi química. Professor, mas eu já dou aula de ciências, eu já dou aula de uma outra coisa. Posso usar? Pode. Eu preferia que fosse química para todo mundo ter o mesmo, como é que eu posso dizer, o mesmo conjunto de conhecimentos para discutir. Mas se você quiser usar um outro conteúdo, não é problema, não tem nenhum problema com isso, tá? Você vai dizer qual é o objetivo que você pretende alcançar, ou os objetivos que você pretende alcançar, quais são os métodos que você vai empregar para atingir esse objetivo que você mencionou, os materiais necessários para realizar essa atividade, o método de avaliação que você vai usar para ver se esse objetivo foi alcançado e as referências bibliográficas consultadas. Essa é a primeira parte da atividade. Então, vocês vão fazer esse planejamento e vocês vão postar esse planejamento lá no fórum de avaliação, tá? Depois, vocês precisam comentar pelo menos 2 planos de atividade de 2 colegas. Então, nesse caso, o plano de vocês vale 3 pontos e a avaliação vai valer 2 pontos para cada plano que você avaliar. Então, tu vais analisar o conteúdo que a pessoa escolheu, né, se corresponde às questões levantadas durante o estudo de percepção ambiental, como é que ele escolheu isso, o objetivo que ele escolheu, né, se está ligado às necessidades que ele observou nesse nosso estudo de percepção ambiental, o método escolhido, se é adequado a esses objetivos, e o procedimento avaliativo que ele prevê, se isso dá conta de analisar se aquele objetivo foi alcançado, né, e como é que foi o desempenho geral do seu colega com relação à relação entre a teoria e o plano de atividade que ele propõe, tá? E você também pode sugerir melhorias no plano de atividade do colega. Uma coisa extremamente importante, o fato de você fazer uma avaliação crítica do trabalho do seu colega e sugerir mudanças não vai diminuir a nota dele. Então, não se preocupem. Se você disser, eu discordei disso, eu concordei com isso, eu acho que poderia melhorar aqui, eu poderia melhorar ali, isso vai melhorar a sua avaliação, mas não vai prejudicar a avaliação do seu colega. Tá? A avaliação do plano de trabalho do colega, quem vai fazer somos nós. Então, você avaliar aqui não vai diminuir a nota dele. Fique à vontade para fazer a análise que você realmente
percebeu do plano do seu colega. Ninguém vai ficar chateado, o que a gente está querendo aqui é melhorar o trabalho do outro, é contribuir com o trabalho do outro, tá? Também não vamos todo mundo avaliar o trabalho da mesma pessoa. Então, se você passou por uma postagem e já tem uma ou duas avaliações, passe para outra, né? Procure outra, para que não fique ninguém sem nenhuma avaliação, tá? Para que todo colega possa ter uma contribuição. Então, para iniciar essa avaliação, eu já postei a minha proposta. Ela tem problemas, ela não está perfeita, que é exatamente para que vocês possam, né, analisar, avaliar e dar a contribuição de vocês. Então, quando vocês baixarem, né, ela vai abrir, e aí vocês vão ver a minha proposta, ela está em PDF, vamos ver se ela abre, está abrindo. Então, eu fiz, vocês não precisam seguir esse modelo, façam do jeito que vocês quiserem, tá? Tem gente que prefere fazer uma tabela horizontal, que vai mostrando conteúdo, objetivo, método, pode ser, não é problema, do jeito que vocês acharem melhor, tá? E aí tem aqui a minha proposta. Como eu disse, ela tem problemas. Eu quero avaliar a tua, pode avaliar a minha, não é problema, podem comentar em cima da minha proposta, tá? E é basicamente isso que eu tinha preparado para explicar para vocês. Alguma dúvida, alguma questão? Professor Zelito, bom dia. Bom dia, José Nilson. Eu tive uma dúvida em relação, por exemplo, quando a gente faz o fórum, a gente comenta no máximo, no mínimo uma, né? Para poder que a gente possa atingir. A gente põe no fórum, aí expõe nossa atividade, depois a gente comenta no mínimo uma pessoa e aquilo ali já vale para que a gente possa garantir a nossa nota. Nesse caso, como você falou, tem que ser mais de uma no caso, né? Porque cada uma é 2 pontos. Duas, né? Cada uma 2 pontos, isso. Certo, obrigada. Nada. A ideia aqui é que a gente realmente saia do mundo das ideias, porque quando vocês me vêm falando sobre educação ambiental, sobre percepção ambiental, às vezes fica difícil de dizer como é que eu vou fazer isso na prática, né? Numa sala de aula de verdade. Então, a minha ideia aqui é exatamente a gente fazer esse exercício, planejar a atividade. Infelizmente, como nós estamos numa situação completa de pandemia, não vai ser possível realizar isso numa sala de aula de verdade, né? Senão a gente até poderia fazer isso na sala de aula. Mas como a gente está realmente distante ainda por causa do quadro de pandemia, a gente vai só fazer o planejamento da atividade. Eu não entendi, Mauro, o teu posicionamento. Não sei se tu pode me explicar melhor. Tu disseste que não concorda com esse tipo de avaliação porque a maioria das pessoas deixa para a última hora. Não sei se eu entendi o que... Ah, tu quer dizer que tu não vai ter tempo de avaliar o dos colegas? Que aí se eles deixarem para o último momento para entregar o plano de atividade deles, tu não vai ter tempo para avaliar o trabalho deles. É isso que tu estás me dizendo? Entendi. Pois é, mas a gente sabe que a gente não vive sozinho, né? Nós temos que aprender a viver em coletividade. Eu entendo o teu ponto de vista e a tua chateação, e é até um convite aos colegas que não deixem para a última hora, né? Que postem o mais cedo possível. Além disso, nós temos que nos lembrar também que o prazo da nossa avaliação final ficou estendido, que vai ser o seminário, né? Nossa última avaliação, em vez de ser tem toda a razão, Mauro, eu concordo plenamente contigo. Nós temos que pensar nos colegas e fazer a nossa avaliação o mais rápido possível para dar para o colega espaço, né, para ele poder avaliar o nosso trabalho, senão fica corrido. Fica corrido para todo mundo, né? Inclusive para quem vai postar por último também. Então, não se esqueçam que a gente também vai ter uma última avaliação, que é o seminário. Então, se vocês não fizerem isso agora, o mais rápido possível, né, a unidade vai começar no próximo final de semana, e vocês vão poder trabalhar isso. Então, se vocês não fizerem isso agora, vai ficar sobrecarregado para vocês, porque tem o seminário que vocês precisam preparar. E esse seminário precisa dar conta de 2 disciplinas, que é Química Ambiental e Análise Instrumental. Então, eu acho que a indignação do Mauro, né, é super importante, super relevante, para que vocês acordem e não deixem para o último minuto, porque senão vocês vão ficar muito sobrecarregados. Além disso, alguns de vocês já estão apresentando também os TCC, né? Então,
não deixem para o último momento, porque vai sobrecarregar vocês, vai prejudicar o seu trabalho, que vai ficar mal feito, que vai ficar corrido, e vai prejudicar os colegas que precisam também fazer a avaliação do seu plano de trabalho, tá? Então, não deixem para a última hora. O Mauro tem toda a razão nesse sentido. Mais alguma questão? Alguma dúvida sobre percepção ambiental, sobre educação ambiental? Israel, pode falar, Israel. Olá, bom dia. Bom Desculpa dia. pela demora, estava dormindo. Então não está desculpado. É porque ontem eu fui dormir tarde, estava fazendo TCC, então eu creio que tem como dar essa desculpa. Mas me conta aí, Israel, tu tens alguma dúvida sobre percepção ambiental, sobre o nosso trabalho da próxima unidade, que é o trabalho de fórum avaliativo? Professor, até o momento não. Eu posso até ter uma eventual dúvida depois, mas até o momento não. Tá. Só lembrando que nesse fórum avaliativo vocês precisam entregar o plano de atividade de educação ambiental. Então, esse plano de atividade de educação ambiental ele tem que estar ligado a um conteúdo real, né? Então, vocês vão pensar, se eu for, ou se eu fosse, ou se eu vier a ser um professor da disciplina de química, qual é o conteúdo que eu quero trabalhar? Eu vou trabalhar, sei lá, matéria e energia, eu vou trabalhar tabela periódica, eu vou trabalhar ligações químicas, reações químicas, eu vou trabalhar constante de Avogadro, enfim, o conteúdo que eu quiser trabalhar, e eu vou relacionar isso à educação ambiental. Então, nessa atividade, eu vou fazer um planejamento. Infelizmente, a gente não vai poder executar essa atividade porque nós estamos, né, trabalhando à distância. Na verdade, até me ocorreu o seguinte, alguns de vocês já são professores e estão efetivamente trabalhando. Se você puder, se você fizer, não é problema para mim. Zelito, em vez de eu apenas fazer o plano, eu dei essa aula, e aí eu quero colocar ali o vídeo. Eu não me importo, para mim tá valendo, tá? Coloca ali o vídeo também, a gente assiste a tua aula também, não é problema. Mas o que eu estou pedindo é o planejamento dessa atividade, e aí ali diz o que vocês têm que fazer no planejamento dessa atividade, e vocês devem também avaliar 2 trabalhos de 2 colegas de vocês. Então, não é só um comentário, são 2. A primeira atividade é enviar o seu plano, ela vale 3 pontos, nós vamos dar a avaliação dessa atividade. Mas... Professor, Oi. bom dia. Bom dia. No caso, eu vou ser avaliada pelo meu plano e as 2 avaliações que eu fizer. Isso. Se eu não receber nenhuma avaliação, isso também não vai implicar nada na minha nota, não é isso? Não, se você não receber... A tua nota, quem vai dar somos nós. Exatamente. Os teus colegas... Eu acho que é essa a preocupação dele. Se ele não receber nenhuma avaliação, isso também eu acho que não vai influenciar na nota dele, desde que ele mande seu plano e faça as suas 2 avaliações, é isso? Não, a preocupação dele é a seguinte, Aldiana. Imagina que ele entregou o plano dele. Então ele já tem 3 pontos, porque ele entregou o plano dele. Se nenhum colega entregar o próprio plano até a data limite, ele não tem como avaliar. E aí ele vai ficar sem 4 pontos, porque ele precisa avaliar 2 trabalhos para poder garantir os outros 4 pontos. Entendeste? Entendi, mas eu acho que é difícil. Uma boa parte da turma entrega. Acho que fica faltando uma ou outra, eu acredito nisso, né? Eu espero que todos entreguem e que não deixem para o último minuto, porque senão fica sobrecarregado. A gente viu aí o Israel falar que até ontem não precisa ser de São Luís, não, Mauro. Tu pode avaliar qualquer um que tem aí. Não sei se tu só consegue ver os colegas de São Luís. Eu acho que tu consegue ver todos. Se tu consegues ver todos, tu pode avaliar qualquer um. Tu só vê os de São Luís? Então vamos puxar a orelha dos colegas aí de São Luís. O ideal é que vocês façam o mais rápido possível, né? E avaliem qualquer trabalho. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou ver se existe a possibilidade de, eventualmente, a gente não categorizar por polo,
para que vocês possam avaliar qualquer trabalho, porque de repente até é bom que enriquece com a experiência dos outros colegas. Eu vou analisar essa possibilidade e a gente vê, tá? Mas o ideal é que vocês façam o mais rápido possível e que vocês possam avaliar com calma o trabalho dos colegas de vocês, né? Porque se vocês fazem às pressas, fica mal feito. E aí, completando a resposta da Audiana, tu tens a avaliação que nós vamos fazer, né? Então, essa avaliação que o colega vai fazer do teu trabalho não é nota para ti, é nota para ele. Entendeu, Audiana? Entendi, professor. E aí, aquilo que tu analisar do trabalho do colega não vai afetar a nota dele, vai afetar a tua. Então, vocês precisam fazer uma avaliação do colega que seja honesta, né? Então, por exemplo, a minha, eu propositalmente deixei problemas para que vocês mostrem assim, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Quem não quiser analisar a minha, não tem problema, mas dá uma lida, vê como foi que eu fiz, encontra onde é que estão os problemas para você não fazer esse problema na sua, tá? Aí uma saída, se ninguém enviar, avalia o do professor. De repente, Mauro, se chegar na data e não tiver de ninguém, mas ele precisa de duas, né? Não precisa só da minha. Mas a minha tá ali para isso, para ajudar vocês, tá? E avaliem realmente com honestidade, digam onde estão os problemas, façam sugestões de verdade, tá bom? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Professor, Fernanda aqui. Diga, Fernanda. Sobre esse plano. A gente vai escolher um conteúdo, tá bom? Vamos supor de química. Sim. Né? Aí tem que fazer essa relação com a química ambiental. Não obrigatoriamente com a química ambiental, porque na terceira unidade nós estamos trabalhando com educação ambiental, tá? Então não precisa obrigatoriamente puxar para química ambiental. Você pode trabalhar... Deixa eu ver aqui. Eu vou trabalhar um conteúdo do terceiro ano. Aí eu posso usar, por exemplo, como atividade prática, levar para os alunos a composição do sabão, né? Sim. Aí falar sobre, vamos supor que a poluição, o que ele pode, né, levar para o ambiente. É mais ou menos nesse estilo que você Pode quer? ser o contrário, Fernanda. Nesse teu experimento aí, eu achei eu achei muito interessante essa possibilidade. Digamos que tu está falando, então, de ésteres, né? Lá em química orgânica. E aí tu está falando, a tua atividade vai ser sobre sabão. O que tu pode fazer, na verdade? Tu pode mostrar que a gente pode reaproveitar o óleo de fritura, os óleos utilizados na cozinha para fazer sabão. Em vez desse óleo ser descartado na pia. Fernanda, tu tá colando. Oi? Fernanda, tu tá colando, Fernanda. Não, senhora, minha ideia era essa daí, por isso que eu perguntei pro professor. Mas nem olhou o plano dele, se tiver lá no plano dele. Não, o meu plano não é sobre sabão. Esse aí é meu projeto de pesquisa do TCC, Fernanda. Não, mas não tem nada a ver, não. Tu pode fazer teu projeto que eu vou fazer meu plano. Tô com graça contigo, Fernanda. Não, não é problema. Nós temos dois trabalhos com a mesma coisa. Não é problema porque as visões não são iguais, né? Realmente as visões não são iguais. Mas eu acho, Fernanda, que tu pode mostrar isso. Uma outra coisa que tu pode mostrar é isso que tu disseste também, que aí é diferente, de repente, do que a Audiana está trabalhando, é mostrar que os sabões e detergentes, eles poluem o ambiente. Isso também pode ser feito. Então, por exemplo, existe na resolução do CONAMA 375, se eu não estiver enganado, 357. Eu sempre troco a ordem disso, acho que é 357. Ela fala de que a gente não pode ter espuma, né, virtualmente presente, desculpa, nas águas naturais. Então, tu pode falar disso sim, Fernanda. Tu pode falar que o sabão no ambiente, ele causa impacto ambiental por ser um tenso ativo, e que quando a gente lava a roupa, por exemplo, no rio, né, a gente está entrando com essa substância no rio. Pode ser por aí, Fernanda. Já que a Audiana está trabalhando em reaproveitamento de óleo para fazer sabão, tu podes falar do impacto do óleo, do impacto do sabão no ambiente, não é problema, tá? Tá bom. Mas aí o teu conteúdo, então, são os ésteres, né? Isso.
Tá, a saponificação, essas coisas. Isso. Então, aí o meu roteiro, se vocês forem ver, ó, eu estou trabalhando com hidrocarbonetos, aí tenho aqui os meus objetivos, métodos e tal, tá? Eu fiz dessa forma, vocês podem fazer horizontal, não é problema, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Então, desde que tenha todos os conteúdos certinho, vocês podem trabalhar. Só isso, minha dúvida, viu? Outra Essa coisa, dúvida. Fernanda, que eu não sei se tu já pensaste sobre isso, mas também tem a ver com saponificação e com ésteres. Eu não sei se vocês já ouviram falar que alguns cadáveres não se decompõem, né? E às vezes no interior, nas cidades pequenas, até tem umas lendas sobre isso. Ah, fulano, sei lá, xingou a mãe dele, e aí quando ele morreu, que foi enterrado, a terra não quis comer, ele ficou preservado. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Sim, que alguns consideram até santo, né? Algumas cidades. Porque fulano é santo, a terra não comeu, ele ficou ali. Na verdade, o que acontece é a saponificação, né? Nós temos um monte de gordura embaixo da nossa pele, tem um monte de gordura, e dependendo dos constituintes do solo, ele vai saponificar a nossa pele. E aí esse sabão que se forma acaba protegendo o corpo da decomposição. E aí o corpo fica preservado como se fosse uma múmia. Fica mumificado. Também tem a ver com sabão, Fernanda. Fala, Israel. Não, professor. Tenho dúvida, não. Ah, tá. Eu vi tua luzinha aí acendendo, achei que ia falar alguma coisa. Então, quem ainda quiser trabalhar com saponificação, além da Fernanda e da Audiana, também tem essa questão da preservação ou mumificação dos corpos, tá? Isso também é uma coisa que pode ser explorada, tá? Não, professor, mas aí tem outros também que a gente pode estar pensando, viu? Então, sim, eu só estou mostrando assim que um único assunto ele pode abrir várias possibilidades, mas pode ser qualquer assunto. Tá bom. Ok? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Vocês sabem que hoje é o Dia do Meio Ambiente, então parabéns para o ambiente pelo dia de hoje, né? O dia 5 de junho. Tem uma palestra minha, eu até coloquei ali no Fórum de Notícias. Quem quiser assistir, a gente fez essa palestra na quinta-feira, no dia 3, mas é sobre esses temas também. A gente vai discutir um pouquinho a questão ambiental, tá? Então fiquem à vontade para assistir lá a palestra, comentar, e, enfim. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem escrever e a gente vai respondendo, certo? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar. Fernanda trabalhou com os alunos sobre o Dia do Meio Ambiente? Cecília? Do meio ambiente e ecologia, né, professor? Sim. Dia Mundial do Meio Ambiente e Ecologia, onde eu trabalhei com meus alunos. Que bom. Mais alguma coisa? Acho que por hoje é isso, né? Nós vamos disponibilizar essa gravação para aqueles que não puderam vir assistir ao vivo, tá? Deve ficar ali disponível para quem não puder. E quem tiver novas dúvidas, de repente pode assistir novamente, né? E ver aí o que a gente conversou, tá bom? Bom final de semana para vocês, bons estudos. Feliz Dia do Meio Ambiente. Vamos fazer alguma atividade hoje para celebrar esse dia e para lembrar as pessoas de cuidar bem do ambiente. E até a próxima, ok? Ok, bom dia, professor. Ótimo final de semana para o senhor também. Tchau, tchau.